O PSG foi melhor do que o Real Madrid durante grande parte dos 180 minutos dos dois jogos das oitavas de final da Champions League. Mas um erro colocou tudo a perder. Hoje a gente vai explicar taticamente como foi a classificação do Real Madrid para cima do PSG pela Champions League. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje para falar sobre esse confronto entre Real Madrid 3 PSG 1 que deu a classificação ao time madrilenho para a próxima etapa da Champions League. E sem muita enrolação, vamos direto entender as escalações dos times. O PSG veio com basicamente a mesma formação, com a única diferença de que Neymar começou jogando desde o início. Neymar que já está recuperado da contusão, começou desde o início, entrou no lugar do Di Maria, que tinha jogado a primeira partida. E aí com as mesmas dinâmicas muito parecidas com o que foi feito no primeiro jogo em que o PSG venceu por 1-0, com o Danilo ali como um volante que faz muitas coberturas para o Hakimi poder subir ao ataque, o Mbappé um pouquinho mais aberto na esquerda, o Neymar jogou um pouco mais centralizado e o Messi um pouco mais aberto do lado direito. Já o Real Madrid não tinha alguns jogadores muito importantes como o Casemiro e o Mendy disponíveis, e o Ancelotti optou por trazer o Valverde no meio campo e o Nacho como lateral esquerdo. Só que a entrada do Valverde no meio campo não foi na posição do primeiro volante, como normalmente joga o Casemiro. O Valverde jogou um pouco mais avançado e quem fez o primeiro volante foi o Toni Kroos, que foi puxado um pouquinho mais para trás no meio campo. E a ideia do Ancelotti de ter o Valverde um pouco mais avançado em campo, ao invés do Toni Kroos, era por conta da pressão alta que ele começou a fazer logo nos primeiros minutos da partida. Isso porque o Valverde é um cara que tem muito mais intensidade, cobre muito mais campo, tem muito mais capacidade física para cobrir longos espaços do que tem o Toni Kroos. Então se você tiver que pegar alguém para tirar do teu meio campo e pressionar mais alto, pressionar a saída de bola do adversário, o Valverde é um cara que vai conseguir subir para pressionar e depois vai conseguir recuperar as costas com muito mais velocidade do que se fosse o Toni Kroos subindo essa pressão. E um aspecto importante é que o Valverde teve muitos embates com o Verratti, que talvez seja um dos principais jogadores desse PSG, principalmente na construção de jogo desde trás. E nos primeiros 10, 15 minutos, essa pressão mais intensa e mais alta do Real Madrid chegou a funcionar muito bem. O Real Madrid conseguiu atrapalhar muito a saída de bola do PSG, conseguiu recuperar algumas posses de bola no campo de ataque, mas não conseguiu converter isso em situações reais de gol. Logo depois desses 15 minutos iniciais, o PSG começou a conseguir quebrar mais essa pressão alta do Real Madrid e começou a conseguir ter um controle muito maior do jogo. Com isso, o PSG começou a ter mais posse de bola, começou a empurrar mais o Real Madrid para o seu próprio campo de defesa e começou a mostrar uma fragilidade muito grande do sistema defensivo do Real Madrid, com o Toni Kroos sendo o primeiro volante. Isso porque nesse bloco mais médio, baixo do Real Madrid, o Real Madrid marcava num 4-1-4-1 com o Toni Kroos fazendo o papel do que seria o papel do Casemiro, sendo esse primeiro volante protegendo o espaço entre as linhas. Só que como a gente acabou de dizer, o Toni Kroos ele não tem muita intensidade física, ele não tem muita capacidade para cobrir esse espaço todo aqui e proteger bem o espaço entre as linhas. Então o PSG conseguia empurrar o Real Madrid e conseguia encontrar tabelas muito facilmente usando esse espaço entre linhas, obviamente também contando muito com uma passividade muito grande dos jogadores do Real Madrid, e aí não só o Toni Kroos, mas todos eles, para marcar os jogadores do PSG. Então o que a gente via era coisas como esse lance aqui, onde o Neymar recebe, tanto o Valverde quanto o Carvajal marcam ele de muito longe, ele consegue encontrar um passe para o Messi bem no meio campo, onde ele de novo recebe com muito tempo e muito espaço. O Toni Kroos está muito longe. Quando o Toni Kroos chega perto, toma um drible com muita facilidade, porque não é muito a do Kroos fazer esses desarmes mesmo. O Messi passa do Kroos, dá o passe de volta para o Neymar, e o Neymar de novo sendo marcado de longe pelo Carvajal. Então o Real Madrid sempre com muita passividade, marcando de longe, dando muito espaço para jogadores muito fora de série, como Messi, Neymar e Mbappé. Mas mesmo com o PSG conseguindo dominar as ações do jogo e ter as rédeas da partida, as principais ações ofensivas do PSG surgiram de transições, de contra-ataques. E aí utilizando muito aquela dobradinha entre Neymar e Mbappé. O Neymar sendo o arco e o Mbappé sendo a flecha, ou seja, o Neymar dando o passe, o Mbappé se colocando em condições de receber a bola em profundidade. E o posicionamento do Mbappé era muito importante para isso acontecer. Por quê? Porque o Mbappé ficava sempre buscando o espaço às costas
do Carvajal, que era um lateral que acabou subindo muito nesse jogo e deixou bastante espaço nas costas. Com isso a gente vai ver aqui, por exemplo, esse primeiro lance aqui aos 7 minutos, onde o PSG recupera a bola ali com o Messi dando combate. O Messi dá um tapa no Neymar, e o Neymar de primeira vai dar um passe em profundidade para o Mbappé, que está atacando justamente esse espaço nas costas do Carvajal, em que o Militão não vai conseguir fazer ali a cobertura. Até que aos 38 minutos do primeiro tempo, acontece um outro lance muito parecido com esse anterior. O PSG recupera a posse da bola, repara como o Mbappé já está ali aberto mais na esquerda, buscando esse espaço às costas do Carvajal. No momento em que a bola chega no pé do Neymar, ele de primeira dá um passe de canhota, muito bonito inclusive, para o Mbappé nas costas ali do Carvajal, e o Militão muito distante não vai conseguir fazer essa cobertura. O Mbappé vai sair na cara do gol, e aí tem uma inteligência muito grande do Mbappé, que ele abre totalmente o corpo como se fosse bater no canto esquerdo do goleiro, mas acaba batendo mais cruzado aqui no canto direito e engana todo mundo, engana o Alaba, que estava tentando fechar esse chute, engana o próprio Courtois também, que estava esperando um chute do outro lado. E durante todo o primeiro tempo, o Real Madrid não conseguiu praticar as suas principais ações ofensivas, que são os contra-ataques, são as transições rápidas, utilizando muito o Vinícius, forçava muito o jogo com o Vinícius, mas muito mais em ataques mais pausados, em ataques mais lentos, e aí o Vinícius estava sendo muito bem marcado pelo Hakimi, que levou a melhor em cima do Vinícius durante vários dos duelos, vários dos embates que eles tiveram nessa partida. E o primeiro tempo foi de total domínio do PSG. No intervalo, na volta do intervalo, o Real volta da mesma forma, com os mesmos 11 jogadores, com a mesma formação, e o jogo começa ali basicamente da mesma forma, com o PSG tendo mais domínio, com o PSG conseguindo controlar as ações do jogo, até que lá para os 10 minutos do segundo tempo, o Ancelotti resolve fazer duas substituições. Ele tira o Asensio e coloca o Rodrigo, que entrou jogando muito melhor do que o Asensio, e uma segunda substituição que talvez tenha sido o principal ponto que fez o Real Madrid melhorar nesse momento, que foi a entrada do Camavinga no lugar do Toni Kroos. Por quê? Porque o Camavinga, como primeiro volante, ele entrou para fazer justamente aquela função que o Kroos estava fazendo, que normalmente quem faz é o Casemiro. Ele tem muito mais capacidade física de cobrir campo, de tapar esses espaços entre as linhas de marcação do Real Madrid. Com isso, nos momentos em que o Real Madrid começava a pressionar mais alto e precisava pressionar alto, porque estava perdendo de 1-0 esse jogo, e somado com 1-0 do jogo anterior, estava com 2 gols de diferença, o Camavinga conseguiu melhorar muito esse aspecto. Então, no primeiro lance da pressão mais alta do Real, logo após que o Camavinga entrou, a gente vê como o Camavinga precisa proteger um espaço maior e até mais de um jogador, ele fica em inferioridade numérica, mas por conta dessa maior mobilidade física dele, ele conseguia cobrir esses espaços, conseguia permitir com que essa pressão mais alta do Real Madrid fosse mais eficiente. Como, por exemplo, nesse lance aqui, onde o PSG acabou de recuperar a posse da bola e o Camavinga está numa distância relativamente grande do Mbappé, mas no momento em que o Mbappé recebe, o Camavinga já está muito próximo, ou seja, ele consegue dar essa subida de pressão com muito mais capacidade física do que tinha o Kroos, e o resultado saiu logo depois. Mais ou menos 3 ou 4 minutos depois do Camavinga ter entrado em campo, uma dessas subidas de pressão do Real Madrid fez o Donnarumma ter uma falha grotesca de saída de bola, deixou o Benzema conseguir ali dar uma abafada, deu um passe muito torto, o Vinícius Júnior recuperou a bola, deu pro Benzema e o Benzema fez 1-1. E aí é que entra talvez o principal aspecto que fez o jogo ser definido a favor do Real Madrid, que foi o PSG sentiu demais o gol do Real. O PSG parecia extremamente abatido, teve uma pane emocional em todo mundo, e o Real Madrid começou a ganhar todos os duelos, começou a conseguir recuperar muitas bolas no campo de ataque. Só pra gente ter uma noção, 11 das 21 finalizações, ou seja, mais da metade das finalizações do Real Madrid nesse jogo, aconteceram depois que saiu o primeiro gol do Real, ou seja, foi um momento ali de pressão muito forte, nesses minutos inclusive, enquanto o Real deu 11 finalizações, o PSG conseguiu só uma, então o PSG estava completamente abalado, sentiu demais o gol do Real, e aí sucumbiu essa pressão do Real. O Real conseguiu o segundo, conseguiu o terceiro gol e conseguiu construir a sua vitória e a consequente classificação. Não dá para dizer que foi só a falha do Donnarumma, foi o único motivo que definiu a classificação do Real Madrid. Agora, é verdade também
que até aquela falha o PSG tinha sido superior ao Real Madrid não só nesse segundo jogo, mas também no primeiro jogo inteiro. E foi depois dessa falha onde o PSG sucumbiu completamente, perdeu completamente qualquer chance de conseguir se classificar. Mas ao mesmo tempo, os únicos momentos em que o PSG foi inferior ao Real Madrid em todo o confronto foi exatamente após a falha do Donnarumma e o primeiro gol do Benzema. Então, por mais que tenham tido vários outros aspectos para a classificação do Real, inclusive a gente falou várias delas aqui nesse vídeo, é impossível dissociar a falha do Donnarumma ao resultado final do jogo.